Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 67 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e tô aqui com a minha musa inspiradora, Adriana. Oi, e eu estou aqui com o Lê Silva, que eu acabei de conhecer e já é muito legal. Olá, meu nome é Lê Silva, @Lê Silva. E adivinha o que o Lê Silva tá fazendo, gente? Tá tweetando. Não, o cara já se chama de @Lê Silva, já. Isso aqui é o quê? E essa voz é de quem? E aí, galera, beleza? Aqui é o Pepe e eu estou aqui também com os irmãos. Face to face. Até engrossa a voz, né? E aqui do meu lado, Renato Cavaleira. O mais lindo do Brasil, obrigado. O mais polêmico. Muito bem, e nós estamos aqui todos reunidos, essa equipe aqui selecionada para esperar nada mais, nada menos do que Max Lucado, o grande escritor cristão com milhões de livros vendidos pelo mundo. Enquanto nós esperamos por ele, nós vamos falando um pouquinho sobre a obra dele. Vamos conversar também com o ator Guilherme Beringer, que gravou o audiolivro do livro que Max Lucado está lançando no Brasil, Sem Medo de Viver, o ator Guilherme Beringer. Mas tudo isso depois dos recadinhos. Sessão de recadinhos aqui nesse podcast especial falando de Max Lucado e falando com o Max Lucado. É só você aguardar. Mas antes de mais nada, gostaria de dizer: seja bem-vindo, visitante! Porque eu acredito que esse podcast a gente vai ter muitos visitantes. Vamos cantar a musiquinha, visitante, seja bem-vindo? Ai, não, tão deixa. lindo sua Deixa pra depois. A gente tava lá no Rio de Janeiro, o pessoal cantou pra gente, foi bem legal. Foi muito lindo, gente, beijo. Então você que está ouvindo pela primeira vez o podcast Irmãos.com, a convite do Max Lucado, do tema Max Lucado, nós separamos aqui um tempinho. Do Guilherme Beringer também, né? A Adri tá achando, né? Nós separamos um tempinho aqui pra dar alguns recadinhos, colocar você a par do que está acontecendo em Irmãos.com, e a grande novidade é a reestruturação do layout do podcast Irmãos.com. Tá muito chique. Você que não viu, você que assina só por RSS, dê uma passadinha na nossa página e você vai ver a surpresinha. Irmãos.com/podcast, e nós queremos agradecer ao nosso compadre, nosso grande amigo que nós fizemos lá no Rio de Janeiro, né? Que estreitamos pelo menos os laços lá no Rio de Janeiro, Fernando Rizaro. Obrigado, Fernando. Obrigado por toda a força na reformulação, pela criação dos personagens. Você entra lá, você vai ver eu, a Adri, o Marcelo, o Juliano, a Sara, todo mundo desenhado. Ficou bem legal, a gente agradece. Ele ajudou na criação do novo logo também, utilizando os conceitos. Muito bom, ficou muito legal. Utilizando os conceitos do logo original, então ficou sensacional. A gente tá aqui babando, não consegue parar de olhar. E você também tem os wallpapers, né? Se você quer colocar no seu desktop, na sua área de trabalho, as nossas caricaturas, os nossos desenhos, divulgar o podcast Irmãos.com, entra lá na seção do podcast e descobre como instalar no seu computador esses wallpapers também. E olha que o novo logo ficou tão legal, daria até pra fazer um bottom nele, né? Eu acho que vem novidade por aí. Ele tem cara de bottom, acho que a gente vai fazer um bottom com ele logo, tá bom? E a gente aproveita que estamos no Rio de Janeiro para anunciar que em novembro nós voltaremos para o Rio de Janeiro para participar do Lutando pela Igreja no Rio de Janeiro. Olha, você que já viu a gente falando aí do Semesp, das gravações, o Semesp foi uma parceria com o Lutando pela Igreja. É um evento Lutando pela Igreja, e agora nós vamos levar para o Rio de Janeiro, né? Nós, em parceria com o portal Missão Integral do Ariovaldo Ramos, vamos levar esse evento e gostaríamos que você participasse também. Como é que faz para se inscrever, Adri? É muito fácil, é só você se inscrever através de www.irmãos.com/lutando. Você entra lá com seus dados, suas informações, faz o pagamento online. Quanto mais cedo você se inscreve, mais desconto você tem. Descontão. Quanto mais rápido você se inscrever, mais desconto tem. Se você se inscrever em agosto, você já vai pagar um valor bem mais barato do que se você deixar pra última hora, hein? O evento vai acontecer de 26 a 28 de novembro deste ano, lá na Igreja do Recreio, no Rio de Janeiro. As reuniões serão na parte da noite. Se você trabalha, não tem problema, você consegue participar do mesmo
jeito. Se você é do Rio de Janeiro ou das redondezas, não pode ficar de fora. Não pode perder. Olha não só quem que vai estar lá. ficar de fora. Olha quem vai estar lá. Ariovaldo Ramos. Ed René Kivites. Walter Ravara, que tá com um projeto muito legal sobre ecologia. Ricardo Bitum. E a banda? Crombi. A banda Crombi, o MPB Crombi. muito legal que tá fazendo aí. Vai participar desse evento. Escuta o somzinho do Crombi. E eu vivo um dia de cada vez. Muito joia. Isso é só pôr uma palhinha pra vocês verem. Então, Lutando pela Igreja Rio de Janeiro, inscreva-se em www.irmãos.com/lutando e encontre a gente lá no Rio em novembro. Por falar em Semesp, por falar em Lutando pela Igreja, por falar em Rio de Janeiro, promoção irmãos.com, mais uma promoção pra você divulgar o podcast. Olha, agora você tem que ser rápido. Eu recebi alguns e-mails essa semana das pessoas falando: mas eu indiquei, como é que eu não ganhei e tal. Tem que ser rápido no gatilho, tem que ir firme. O que você precisa fazer dessa vez é indicar este programa do podcast irmãos.com. Então você vai lá na seção do podcast, entra no post desse programa e clica no botão recomende. Você vai poder mandar para os seus amigos o link para esse podcast, e quanto mais pessoas diferentes clicarem nesse e-mail, nessa recomendação que você vai fazer, mais pontos você vai marcar. E quem marcar mais pontos, quem tiver mais recomendações... presta atenção, você tem que recomendar e a pessoa que você recomendou tem que clicar. E tem que ser para e-mails de pessoas diferentes, tá bom? Uhum. Quem recomendar mais, apenas o primeiro colocado dessa vez, acabou a lambuja, hein? Apenas o primeiro colocado vai ganhar o kit com 9 DVDs do evento Semesp. Bom demais. Você que já viu aquele vídeo nosso de podcast do Semesp, aquilo ali só foram algumas pessoas, viu, que participaram. Então são 9 DVDs, mais de 20 palestras com grandes nomes. Então você ganhando esse kit, você vai levar 9 DVDs pra casa com conteúdo surpreendente da Conferência Missionária do Estado de São Paulo. Nós estamos vendendo no site esse mesmo kit por R$100. Então participe, divulgue esse programa e concorra. Mega prêmio. E o último recadinho, a gente não poderia deixar de falar num programa tão especial e tão popular do nosso projeto Efeito Estufa. Você pode estudar a Bíblia sem sair de casa, você pode fazer reuniões, estudo em grupo, aprender realmente da Palavra de Deus com uma equipe super preparada através do Efeito Estufa. É o nosso projeto de ensino à distância, então você acessa www.efeitoestufa.net e se matricula na próxima turma que já está aberta. E quando que é a próxima turma? A próxima turma vai começar dia 17 de agosto. 17 de agosto. Então inscreva-se já pode até fazer o primeiro pagamento que você já estará matriculado e não ficará de fora desta turma. Bom, a gente vai voltar pro nosso papo que gravamos lá no Rio de Janeiro e a gente quer agradecer mais uma vez a todas as pessoas que possibilitaram esse encontro que aconteceu lá. Então nós estivemos lá com Max Lucado, estivemos lá com o ator Guilherme Beringer. Tivemos com o pessoal do Dotcast, então foi sensacional. A gente quer agradecer Thomas Nelson Brasil, que possibilitou isso, todo esse encontro, todo esse evento, toda essa mobilização que fizemos lá naquele sábado no Rio de Janeiro. A gente quer agradecer a Deus porque tem aberto portas incríveis para o nosso ministério e quer agradecer a você, nosso querido ouvinte, que sem você nada disso seria possível. Ouvinte, que nós estamos buscando matérias para vocês. É para vocês que a gente faz isso. Então, para a glória de Deus em primeiro lugar e para vocês. Vamos voltar lá, falar de Max Lucado, falar com o Guilherme Beringer e falar com o Max Lucado, esse grande escritor que tem feito diferença na vida de tantas pessoas. E se quiser falar com a gente, podcast@irmãos.com. O medo sempre vai bater na sua porta. Simplesmente não o convide para jantar. E pelo amor de Deus, não lhe ofereça uma cama para passar a noite. Vamos encher nosso coração com um bom número de pronunciamentos, não tema. O medo pode preencher o nosso mundo, mas não tem que preencher o nosso coração. A promessa de Cristo e a alegação deste livro são simples. Podemos temer menos amanhã do que tememos hoje. Vamos fazer uma enquete aqui, mais ou menos. Todos nós que estamos aqui já lemos o livro do Max Lucado. Ou Já? não? Você também já leu o lemos? livro do Max Lucado, Renato? Ele é teu sem medo de viver. Desculpa aí vocês, tá? Spoiler. Gente, desculpa, mas eu parei no capítulo 7. Esse aí eu também não li ainda, não. É muito Não, ainda não li bom, também, eu não. ainda não terminei de ler, mas é muito bom, é muito bom. E você, Lê Silva, já leu Não, o ainda livro não. do Max Lucado? Sem medo de viver ainda não. Não, e outro? Já aquele do anjo. Qual? Anjos? Quando os anjos silenciaram.
não? Anjos e demônios, Já né? li 2 vezes aí. Muito bom. Quantos Olhos Silenciados é lindo, né? Gente, tem uma passagem lá que marcou a minha vida. Muito E lindo. você, Pepe? Cara, eu sou meio complicado com o nome. Eu esqueci também o nome do negócio. Ele deixou as marcas. Como é que é aquele negócio? Sabe aquele lá? Ele escolheu os cravos? Isso, Just the Nails. Aê. Muito As bem. marcas, né? Ele deixou as marcas. Ah, do anjo, tá tudo certo aqui. Todo mundo meio complicado. Meu livro preferido do Max é Simplesmente como Jesus. Mudou a minha Também, vida. muito legal esse livro. Muito bom. Me ajudou Simplesmente como Jesus a viver é um bom cristão, a me tornar um cristão de verdade, me importando com o que realmente vale a pena se importar, né? E você, Dre? Nossa, eu li vários do Max. Atualmente eu estou lendo Sem Medo de Viver. E eu tô gostando demais, porque ele trata de uma coisa que tá assim, bem na realidade, né? A gente gravou um podcast sobre o sofrimento e a gente levantou muito a questão do medo. Das pessoas têm medo de sofrer, medo disso. E eu tô gostando demais do livro do Max, porque ele trata vários medos que todos nós temos. Às vezes a gente pensa que o cristão, que o crente tem que ser um super-herói, né? Mas não, a gente tem medo e eu tô gostando bastante. E o Simplesmente como Jesus, eu li também, gostei demais. Nas Garras da Graça, Nas Garras da Graça, pra mim. mim foi um livro surpreendente também, fez muita diferença na minha vida. Falou de Romanos, os primeiros capítulos de Romanos, uma aplicação muito prática que ele fez. Mas esse Simplesmente como Jesus é muito legal também, porque quando eu entrevistei a Oficina também, a gente entrevistou eles, uma coisa que eles falaram que eu acho que essa é a verdade, cara. É assim, hoje, as pessoas da igreja não querem mais ser como Jesus. É verdade. Eles querem criar alguma coisa, mas que não tem nada a ver com Jesus, entendeu? Uhum. Quem Jesus era. E às vezes a gente faz coisas tão complexas, tão complicadas, e Jesus era muito simples, a coisa é muito fácil, simples, muito é verdade. muito prática. Não, e a gente tá querendo. E assim, eu vejo que tem igrejas, cristãos, muitas vezes mesmo que as pessoas não se baseiam no que Jesus fazia. Com certeza. E assim, eu quero me acomodar. E, igual tem muitas perguntas que as pessoas fazem assim: eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Parece que as pessoas querem saber o limite da até onde Lista ela de- pode de- querer. Até onde pode chegar na vida cristã, eu né? posso, posso usar piercing, eu posso pôr tatuagem. Gente, fica a pergunta nisso, não né? Eu posso fazer isso aqui. Como se vida cristã fosse isso, né? Até onde eu posso chegar. Não, e outra? Deus me Uma limitou, relação, uma colocou lista dentro de uma de coisas caixa. ali, se eu posso, isso não posso. Isso Não, eu e posso. Jesus quando se trata com a igreja, eu falei isso já acho que algumas vezes, né? Jesus, quando foi na igreja, uma vez ele fez milagre no sábado, deu um rolo do caramba, Nossa. porque não podia fazer naquele dia. Então, nesse posso, não posso, Jesus já não ligou pra isso. Matou um monte. Matou. E na outra, ele viu aquela baita, aquela galera fazendo negociata na frente da igreja, ele chegou quebrando tudo. Então, relação de Jesus com a igreja também, religiosidade não é com ele. verdade. Aquela parte que ele conversa com a mulher de Samaria. Meu, ali ele aquilo ali quebrou muita coisa. Foi muita coisa. Muita coisa. Que não podia, né? Não podia. Quem que tá conversando com uma samaritana? no Ela meio? mesma fez essa pergunta aí. Não, como assim? Peraí. Conversando comigo? É muito legal. alguma coisa muito errada legal aí, né? mesmo. Esse é o interessante do que o Max. O Max, ele consegue não só pegar um ponto de uma coisa e desenvolver ela pra mostrar a pessoas um caminho normal, assim, um caminho que seria o normal. Não, ele pega vários pontos de várias formas, É verdade. várias diferentes e monta toda uma pessoa. Qualquer pessoa vai conseguir se entender nos livros de Max Lucado. E qualquer pessoa se vê nos livros do Max Lucado. É legal isso, Ele, né? ele fala exatamente o que as pessoas precisam, cara. Ele consegue enxergar e escrever Exatamente. isso. Cara. Isso é legal. A sensibilidade, né? Que poucos escritores têm, né? Poucas pessoas têm, e mesmo entre os escritores, poucos têm de enxergar a realidade, conseguir retratar isso em palavras, entender mais do coração de Deus, né? Isso realmente é É fantástico. verdade mesmo. Ele até relata que tem um lá que eu achei muito legal, que era medo de decepcionar Deus, medo de desapontar Deus. Aí a gente fica pensando, quando eu tenho esse sentimento, eu fico pensando, nossa, eu acho que eu sou uma cristã meio cruel, né? Porque eu fico com medo de decepcionar Deus, mas ao mesmo tempo não faço a vontade de Deus. Aí quando eu vi que ele colocou no livro, eu falei, nossa, não sou só eu que tenho esse medo, né? Quando ele chegar a relatar no capítulo, então, que ele aprofundou, né? Que ele fez uma pesquisa, que ele aprofundou, que ele conheceu os cristãos, e ele sabe que isso é um dos medos dos cristãos. Não, né? e o Max não puxa pro lado hipócrita, né? Tem aquele cara que ele faz se o coloca também, o né? super crente. Não, crente não, tem que ser perfeito, não pode, já que você não tem um demônio de não sei o que. Não, cara, são as nossas limitações mesmo, que nós somos humanos. Natureza. E ele tá acostumado, porque o Max é pastor, né? Então ele vive disso, ele conhece todos os problemas ele, das pessoas. ele um líder. pastoreia uma igreja? Ele pastoreia. hoje? Ah, é? Você Ah, já que vai legal. respondendo as perguntas enquanto ele não chega? Você... Renato Você Lucado. pastoreia uma igreja? Renato Lucado. Com sotaque, Renato Lucado. Ô, Mas assim, eu acho
que medo, o cristão, ele tem que ter isso em mente, que ele tem que ter medo, faz parte da natureza dele. Faz parte, ele não é um super-homem, né? Tem que ter medo, é a natureza, tá na nossa natureza. Vai subir um elevador, consegue ficar... É uma defesa, né? Nossa, também. Senão a gente já tinha se arrebentado em vários lugares. É uma defesa. Precisamos ter medo, não medo exagerado, mas dentro da natureza humana. Dentro do completo homem. E é legal isso, que porque limita o homem, né? quando a gente sabe que as pessoas têm medo, a gente tem mais coragem de ousar. Sim. Porque às vezes eu olhava assim... Eu tava até conversando com um casal de missionários lá no Mato Grosso do Sul e eles levantaram essa questão e eu achei muito interessante. Às vezes a gente olha e fala, nossa, o missionário fulano de tal, ele foi pra Índia, enfrentou todo mundo e tal, e tá lá pregando evangelho. Nossa, esse cara é um herói, eu nunca vou ter coragem de fazer isso. Agora quando você descobre que o cara tem medo, o cara tem medo de barata, tem medo de lagartixa e tá lá no meio de tudo... A gente tem... coisas. Eu falo, se aquele cara que tem medo, ele conseguiu ir lá, então eu também. É porque a gente tem costume de criar heróis, né, cara? Uhum. A gente vê essas pessoas assim, a gente acha que o cara é muito diferente da Iron gente. Man, né? E não é nada, cara. É todo mundo igual, assim, sabe? Todo mundo tem limitações, que nem você falou, Lê, da natureza humana, cara. E é isso aí, meu. Não tem jeito. E o Max Lucado fez uma leitura legal de medos. Mas negócio de medo é normal, cara. Eu sei que o Pepe tem medo de barata, cara, mas é normal, cara. Ele dá escândalos, né? Quando foi arrumar. Você grita e sobe em cima do banquinho? Salve-se quem puder. O que não faz sentido nessa vida vai fazer todo sentido na próxima. Eu tenho provas. Você no ventre. Eu sei que você não se lembra deste tempo pré-natal. Então, deixe-me lembrá-lo do que aconteceu durante este tempo. Cada dia gestacional lhe preparou para a sua vida na Terra. Seus ossos se solidificaram, seus olhos se desenvolveram, o cordão umbilical transportou nutrientes para dentro de você. Para quê? Para que você continuasse lá dentro? Exatamente o contrário. O tempo no ventre lhe preparou para seu tempo na Terra, para a sua existência pós-parto. Muito bem, a gente aproveitando aqui o evento de Max Lucado na FENAC no Rio de Janeiro, estamos aqui com Guilherme Beringer. Seja bem-vindo ao nosso da novela podcast. Paraíso. Pra vocês verem que homem também assiste novela. Não é bem assim não, hein? A gente colhe as informações com as mulheres. Né? Exatamente. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Guilherme. Obrigado, prazer receber vocês aqui. Você assiste novela mesmo, viu? Você tem cara de que assiste novela. Tem cara de noveleiro. Falou com tanta certeza. Olha, sacanagem. A gente tá aqui falando de Max Lucado, um exemplo pra nós, que tem escrito livros, que tem falado do nosso coração, e você tem tido o privilégio de fazer o audiolivro exatamente desse livro, Sem Medo de Viver, é isso, né? Sem dúvida, eu acho que o livro Sem Medo de Viver traz uma mensagem de muita esperança, né? A gente vive dias aí que a gente tem que estar muito ligado, muito conectado com as situações aí que acontecem no mundo. Ao ler o livro, cada capítulo, cada experiência, cada história que ele relatava nesse livro me transformava, me fazia ser uma pessoa muito mais consciente da postura que a gente tem que ter mediante a esses medos, a esse terror hoje global, seja também só no Brasil, mas também no mundo, né? Que a gente tem que estar muito conectado com isso. Guilherme, só uma curiosidade, você fez algum curso de dublagem, alguma coisa assim? Não, eu trabalhei, eu apresentei por 3 anos o Globo Ecologia. E meu primeiro contato com voice-over foi narrando ali ali o Globo Ecologia, né? As matérias ali, os assuntos relativos ao programa, né? E como surgiu o seu nome, assim, pra fazer o áudio do livro do Max? Foi pelo pessoal da Thomas Nelson que eles pensaram em mim pra fazer o audiolivro do Max, e eu me senti muito honrado por tratar de uma mensagem que eu particularmente, né, como ser humano me identifico bastante, né? E sem dúvida nenhuma é uma mensagem pra todos, é uma mensagem que acho que toca todo tipo de pessoa, independente de cultura, de faixa etária, de faixa independente social. de ser cristão ou não, é um livro que atinge todo mundo, né? Sem dúvida, e eu acho que tem uma particularidade muito positiva com relação ao livro dentro do Brasil, que o Brasil é um país essencialmente aberto ao cristianismo, né? Essencialmente é aberto ao cristianismo. Eu acho que o livro, como não trata de nenhum tipo de religião, acaba tocando porque toca na sensibilidade do humano, né? Quem não enfrentou medo? Quem nunca enfrentou o medo de uma doença terminal? Quem nunca enfrentou quem nunca medo? Teve medo de deixar seus filhos, né? Imagina, quem nunca teve medo de educar? Ele fala, tem esse capítulo de educar os filhos, a pessoa tem medo de educar os filhos. Forte demais. Pai, vou colocar o dedo na tomada, o cara ficar com medo, imagina o pai ter medo, falar, não filho, não põe o dedo na tomada, porque o medo
medo toma conta, né? Você tem que chegar e falar, dizer o não pro filho, não pode pôr o dedo na tomada. Educar. Tem pai que tem medo de educar. Eu acho que uma coisa que o Max fala, o Adri quer falar tudo. Calma, Adri. Ó, depois eu que sou noveleiro, você vê, ela fica aqui, não aguenta nem. Eu acho isso é muito legal, porque realmente a gente enxerga isso na leitura dele, uma leitura muito tranquila, muito simplista, você não concorda? Olha, isso foi o que mais me chamou a atenção, porque eu sou um cara muito hiperativo. Então pra eu parar e ler alguma coisa, tem que ser alguma coisa que realmente decida e tal. Eu sei o que é isso. É louco, né, cara? Então, como é uma literatura que fala com você constantemente e as histórias, você se projeta nas histórias, é interativo a todo momento. A todo momento. E ele tem um humor muito específico dele, que você fica rindo com o livro, sabe? Você olha e fala, nossa, que isso? Ele parece estar conversando com você mesmo no livro. É muito legal. É muito intimista o livro. Eu acho que esse é o grande formato aí, essa possibilidade, né? É muito louco. Bom, mas vamos falar de Guilherme Beringer. Agora sim, vamos pro que interessa. Eu quero saber do Guilherme Beringer agora. Agora, não, peraí. Não vou falar de novela. Deixa... Adri, deixa Calma. Primeiro eu quero fazer um protesto, porque a novela diz que fala que é do Mato Grosso, mas Mato Grosso não tem aquele sotaque, porque eu sou do Mato Grosso do Sul. A gente sempre se pergunta, assim, como um ator pode manter a sua integridade de cristão vivendo num ambiente meio adverso, como é a televisão, as novelas. Um termo que um comandante uma vez falou pra mim, ele falou, as palavras até conduzem, mas o exemplo arrasta. Então acho que o teu dia a dia, a tua postura, o teu profissionalismo tem que ser tão bom em qualquer profissão que você exerça, em qualquer ambiente que você exerça. Agora é óbvio que você tem que saber qual é o teu tipo de estilo de vida, né? Qual é a tua postura, né? E agora, uma particularidade, eu vejo muito e me inspira muito o exemplo de Daniel e o exemplo de José no Egito, né? Com certeza. Tem que lidar com trabalho, tem que lidar com a tua postura, né? A tua postura cristã, como você, né? Conforme você busca, né? Conforme você entende, né? Você já chegou a falar de Cristo pra alguém, de assim, evangelizar? E se você já chegou a fazer, qual foi a reação das pessoas? Cara, olha, eu vou te falar um negócio. As pessoas são muito mais abertas à mensagem do que a gente imagina, né? A mensagem cristã. Em geral, as pessoas te perguntam, elas te pedem, pô, tô mal hoje, você é um cara que me passa uma coisa tão positiva, pô, você faz uma oração comigo. Então acho que tem uma coisa que você vai no teu dia a dia que não tem como você falar, não é, entendeu? Porque aí é o teu dia a dia. Porque discurso cristão, a gente tem números, né? Você pode pegar vários e reeditar, inspirar, tua cabeça vai guardar aquilo, tuas emoções vão guardar aquilo, mas a tua vivência, como o Paulo fala, de que você tá me molestando? Eu tenho experiência, velho, né? Então, a tua experiência fala mais. E as pessoas te pedem, falou, vem cá, me ajuda aí. Pô, você é um cara que é meu amigo. Pô, eu confio em você, né? Ao ponto que, às vezes, eu vou fazer o contraponto pra polemizar. Você tá na igreja, vai todo dia na igreja, louva todo dia, pede perdão todo dia, e quando o cara precisa de você até fala que vai ajudar, mas realmente não ajuda. O cara tá morrendo, você vai lá, termina de matar. A pessoa tá precisando de ajuda, você primeiro questiona, aí lá na 14ª, quase na 20ª questão, você fala, tem que orar pela pessoa, é o melhor a fazer. Então a gente lida com isso todo momento, né, como cristão. O grande lance, eu acho que o Max coloca muito bem no livro, é você não encaixotar, né, você não colocar rótulo. Eu acho que a gente vive um momento muito precioso aí, dessa possibilidade do ser cristão, né? A gente quer agradecer, Guilherme, pela sua participação. Muito obrigado mesmo por participar dos nossos podcasts. Agora, a pergunta que não quer calar, você é noveleiro, não é? Demais. Viu? Matou aqui, hein? Mas, Guilherme, valeu pela entrevista. Assiste muita novela, tá com um cara aqui, tá louco. Ele até tava olhando o relógio, falou, será que ele tá? Não, são 2h38, a novela não começou. Não começou, vale a pena ver de novo aí? Não, hoje é sábado. O medo transforma alguns pais em carcereiros paranoicos que monitoram a cada minuto. Checam o passado de cada amigo. Eles sufocam o crescimento e comunicam desconfiança. Uma família sem espaço para respirar sufoca um filho. Por outro lado, o medo também pode criar pais permissivos. Por medo de que seu filho vá ficar confinado demais, eles baixam todos os limites. Bons no carinho e maus na disciplina. Eles não percebem que a disciplina apropriada é uma expressão de amor. Pais permissivos, pais paranoicos. Como podemos evitar os extremos? Nós oramos.
Olá! Olá, vamos abrir o caminho. Bem. Olá, Max, tudo jóia? Dois beijinhos. Ai, 2 aqui no Rio é 2, né? É verdade. Estou aqui, estava em São Paulo só. Em São Paulo é só 1, né? São Paulo é só um. Porto Alegre parece sempre mais, não é? Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul é 3 também, viu? É 3. Tem 4. Nós temos um tempinho aqui pra falarmos um pouquinho com você, é uma honra, a gente quer agradecer mesmo pelo privilégio. Honra é minha, sabe? Honra é minha, totalmente. Nós E somos... desculpa o português, tá? Faz Seu muito português tempo. é muito melhor que o nosso inglês. Eu acho que não. Isso com certeza. Eu acho que Isso não, é não. verdade mesmo. Não. A gente estava falando sobre você, né? Coisa que não é muito recomendado falar sobre a pessoa sem a pessoa estar presente, né? Mas nós estávamos falando de como você tem uma maneira simples de chegar ao coração das pessoas com a palavra de Deus, com a sensibilidade que você tem de enxergar coisas do dia a dia e aplicar na vida dos cristãos, né? A gente queria entender como é que você descobriu essa veia, esse talento de que você conseguia falar, escrever, traduzir em palavras aquilo que muitas vezes a gente não consegue. Como é que você começou a escrever alguns livros e publicá-los? Bem, interessante, porque eu comecei a escrever livros aqui no Brasil. No início, eu morei aqui no Brasil entre 83 e 88. Né? A gente já viu alguns livros você falando sobre o sim, Brasil. Você tem exatamente. filhas, né? Tem Sim. uma filha que mora aqui. Um tempo maravilhoso em nossas vidas. Eu tenho 2 meninas que nasceram aqui. Temos 3 filhas. 3. Mas temos 2 que nasceram aqui. Até que o primeiro que nasceu aqui, o médico me falou depois do nascimento que o senhor tem uma garota. E eu não conhecia a palavra garota. Que será que é? É verdade. Eu perguntei ao médico, que é uma garota? Eu pensei que fosse um problema. Não é? Um problema. Não, ele falou, uma garota é uma menina. Tá bom. Mas 2 delas nasceram aqui. Olha só. E eu comecei a escrever livros porque durante o dia eu estava estudando português e tentando nos aclimar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E durante a noite eu queria alguma coisa fazer que, eu não sei, mais fácil, que não deu tanto dor de cabeça, não é? Para fazer alguma coisa que eu estava mais acostumado. Então eu comecei a escrever e eu juntei os artigos num livro só. Eu mandei os livros a 15 publicadores e o manuscrito a 15 publicadores. E eu fui rejeitado por 14. Olha só! 14 deles, mas finalmente aceitou o livro e começou assim. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época, Max? Eu cheguei aqui com 28 anos. 28. Sim. Que jovem. Jovem. E veio pra né? ser pastor? Você veio pra ser pastor, pra ser missionário? Eu veio para ajudar alguns amigos meus a começar uma congregação, alguns brasileiros, alguns americanos. Éramos uma equipe e também começamos uma escola bíblica no centro da cidade, onde uma pessoa podia estudar a Bíblia nos cursos iniciais, como se fala, não um seminário de jeito nenhum, mas uma coisa básica de saber a Bíblia, de conhecer a Bíblia. E também nós oferecemos estudos bíblicos em inglês para pessoas que queriam falar inglês. Sim. Ai, que interessante. Essa sua forma de escrever, de poder tentar falar com as pessoas através dos livros, você trata mais como ministério, como profissional? Você gosta mais disso como o quê? Acho que é a minha chamada, da palavra certa. Minha destino. Vocação. Sim. Na minha vida. Eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito de escrever livros para pessoas que não gostam de ler. Que legal! Eu tenho um alvo de atingir as pessoas que realmente não gostam de ler. Tem muitas pessoas assim. Tem outras pessoas que leem todos os dias, mas o alvo para mim é ouvir um homem ou mulher falar assim, eu nunca leio o livro, mas quando eu achei o teu livro, eu o leio. A gente já me ajuda. A gente já usou o seu livro para isso.
você não gosta de ler, lê esse livro do Max Lucado. Exatamente isso que eu ia falar. Olha, eu achei assim, impressionante você falar, porque todas as pessoas que eu conheço que elas falam que elas não gostam de ler, a gente inicia a leitura com o Max Lucado. Tá bom. É muito legal. Eu não sou um homem intelectual, não sou um homem acadêmico, tá certo a palavra acadêmica? Então, para mim é melhor simplesmente falar através das páginas. Que legal. Entendi. E a gente, inclusive, só que a gente comentou que a gente gosta disso porque a gente se sente passando por aquelas experiências em nossas vidas, né? Exatamente. A gente vê aquele simplismo em nossas vidas acontecendo. Então a gente vê que não é uma leitura hipócrita, aquela coisa que a gente não consegue ser. A gente se identifica, uma coisa verdadeira. Né? A gente se identifica com você. Exatamente. O período que o senhor ficou no Brasil... Tira o senhor, por favor. O senhor está no céu. Quando você ficou no Brasil, como era o evangelismo de hoje, o que o senhor viveu naquela época, que o senhor teve esse objetivo de evangelizar, de chegar no Brasil pra montar essa equipe? Na década de 80, como que tá né? agora? Qual o comparativo? Tá difícil, tá fácil pra atingir o evangelho com as suas mensagens? Como o senhor pode fazer esse comparativo? Sabe que eu acho que nosso trabalho naquela época não crescia como queríamos. Chegou a ponto de ter, eu acho que no máximo 120 membros em nossa congregação. Nossa. Mas sabe o que acontece? Até hoje eu tomei um café de manhã com um homem que foi criado na congregaçãozinha. Que legal. E ele me falou, eu sei que o Senhor queria que a igreja crescesse mais do que crescia, mas sabe que a semente que entrou no meu coração está dando muito fruto. Então, Amém. Eu acho que o evangelho está espalhando muito mais do que estava acontecendo naquela época. Parece que igrejas maiores, até movimentos maiores, que pelo menos eu não conhecia naquela época. Então eu fico muito feliz por saber o que está resultando, mas só que o nosso trabalho foi difícil. Foi difícil lançar, sempre difícil iniciar alguma coisa. Mas é bom saber que alguma coisa aconteceu bom. No caso, você estava falando do ministério, como cresceu, como foi feito. Hoje você tem muitos fãs, muitos admiradores do seu trabalho. Como você vê isso, você sendo um exemplo para as pessoas? Como você lida com isso? Bem, um milagre do Senhor. Eu sou um pecador, eu ainda luto na vida como todo mundo. Eu tenho desafios, tenho que tomar conta da minha alma, exatamente como qualquer outra pessoa. Então, eu acho que é um milagre do Senhor. Eu dou muito graças a Deus e eu não quero fazer uma bagunça desse privilégio que Ele me deu. Tá me compreendendo? Há uma tentação que uma pessoa tem que achar melhor do si do que deve se tornar orgulhoso. Sim. Se tornar orgulhoso. Essa é uma grande tentação que todos nós temos. Mas este trabalho é sobre o Senhor. E Ele pode falar através de uma mesa, através de um copo. Ele pode comunicar através de qualquer pessoa. Então nós temos que ficar atento a nossos corações para não ficar tão orgulhoso. Pensar que Ele tem que ter gente. Ele pode usar qualquer animal. Ele falou através de animais na Bíblia. Uma bula, sim. Bem, a gente não pode pensar que Ele tem que ter nosso. Né? Isso é verdade. Max, eu queria saber, assim, uma pergunta mais pessoal. Porque eu, lendo aqui seu livro, Sem Medo de Viver, eu achei interessante, assim, como que você trata a questão do medo com todas as pessoas. Porque quando a gente quebra o paradigma do cristão super-herói, do cristão que tem medos, eu acho que aí a gente consegue motivar as pessoas a fazerem as coisas, né? Porque às vezes as pessoas olham pra gente assim, eu não consigo fazer igual o missionário fulano de tal, porque ele é um herói, ele consegue tudo. Mas quando a gente descobre que aquele missionário tem seus medos, tem suas falhas, e ele enfrentou seus medos, eu sei que eu, mesmo medrosa, eu consigo fazer também. Pelo poder de Deus, e aí eu queria saber, assim, você, Max Lucado, pessoa, ser humano, você tem seus medos, como que você passa seus medos, as suas lutas, suas batalhas, seus tempos difíceis, como você superou, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, sabe que você também é um vencedor e é um herói. Uma boa pergunta. Amém. Eu tenho um grande medo de falar em português. Mas pelo menos eu tento. É uma insegurança que vem com escrever livros. Eu estou começando um outro livro agora, que eu tenho que terminar nos próximos 60 dias. E até hoje de manhã eu estava pensando, será que eu vou terminar
terminar esse livro? Será, e se esse livro não dá bem, se não é bem recebido, o que eu faço? Eu sempre tenho esta luta interior, sim, insegurança, mas é um desafio, não é? Eu acho que este vem do diabo, ser honesto. Vem do diabo. É porque ele que distribui o medo no mundo. Deus nos dá fé. Então, nós temos que reconhecer esta voz, e quando esta voz bater nossa porta, aparece em nossa casa, temos que mandar embora. O medo não é um pecado. Eu quero ser claro. O medo não é um pecado. É um medo de dom de Deus para nos alertar os perigos no mundo. Mas o estado de medo, quando nós ficamos num estado de medo e não saímos do medo, nem enfrentamos o medo com coragem, este cria problemas que nós vamos tentar tratar o nosso medo e que vai levar a um pecado. Tá me compreendendo? Entendi. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, todos nós, por esse momento. Obrigado. E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: após já 65 milhões de livros vendidos, ainda há coisas para Max Lucado dizer para esse mundo? Boa. Bem, eu acho, estamos muito animados no ano que vem. Eu e um amigo meu estamos escrevendo um livro que vai levar o leitor através da Bíblia inteira, em 31 capítulos, começando com Gênesis até o Apocalipse. Vamos criar um livro para uma pessoa, de novo, que não gosta de ler e quer ver a Bíblia inteira, não é? Então, em breve, partes da Bíblia. Então, dizendo que ainda tem muitas ideias, eu vou continuar, pelo menos, tentando escrevê-lo. E a gente vai continuar lendo. Obrigado. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, Max, pela entrevista. Vida. Sucesso, Max. Então, muito obrigado. Continue enfrentando seus medos e os tempos difíceis. Obrigado. Amém. A vida é uma empreitada perigosa. Passamos nossos dias nas sombras de realidades agorentas. O poder de aniquilar a humanidade parece colocado nas mãos de pessoas que estão felizes em fazê-lo. Discussões de ataques globais fizeram com que um garotinho implorasse a sua mãe: por favor, mamãe, não podemos ir para algum lugar onde não haja céu? Se a temperatura global subir mais alguns graus, se informações secretas caírem em mãos sinistras, se as pessoas erradas apertarem o botão vermelho errado, e se as coisas só piorarem? Cristo nos diz que elas vão piorar. Ele prevê resgates espirituais, inquietação ecológica e perseguição mundial. No entanto, no meio disso tudo, ele defende que a coragem ainda é uma opção.